Show de bola! Fala galera, tudo certo? Delton Silva aqui. E estou aqui com o João Risoléu, meu grande brother, amigo. Fala aí, João, tudo certo? Tudo excelente, Deltão. Prazer gigante. Mais uma iniciativa aí da YouMold. E vamos lá, vamos começar. As cabeças, galera. Seguinte, estamos começando o episódio 1 aí do nosso YouMoldcast. Nova iniciativa para levar conteúdo para vocês, levar mais inovação, mais tecnologia, mais dados. E a gente está chegando nesse novo formato aí para contribuir com vocês. E aí eu queria, antes de mais nada, já pedir para o João se apresentar aqui, falar um pouquinho dele, ele que é o CEO da empresa. Na sequência eu me apresento para vocês e a gente vai se alinhando, discutindo o melhor formato aí para esse nosso podcast. Vamos lá, João. Vamos lá. Bom, pessoal, primeiro, meu nome é João Risoléu, sou pai de duas crianças maravilhosas, sou casado com a mulher que eu escolhi e são os motivos principais de eu acordar e dormir todos os dias com o objetivo claro de mudar a história do mercado de moda. Trabalho com moda desde que eu nasci, venho de família que trabalha com moda há mais de 40 anos, tenho o prazer de ser filho de uma das pessoas, uma das mulheres que revolucionou o mercado de lingerie, então ela tem grande participação na história da lingerie no Brasil. Então, desde o berço, eu ouço de tecido, ouço de calcinha, sutiã, fitness, praia, enfim. E já há mais de 10 anos eu trabalho com inovação, startups, eu sou empreendedor já de algumas startups, mais quebrei startups do que deu certo, mas eu tenho um grande case aí de startup que eu consegui desde fundar até a venda e passar a chave para frente. E além disso também sou investidor de startup. Enfim, eu sou apaixonado por inovação e adoro ouvir isso não é possível porque sempre foi assim, sempre vai ser. Então, o intuito aqui é compartilhar um pouquinho da nossa experiência, né, Delton? Show de bola. Inclusive, essa história do João ser investidor de startup foi assim que a gente se conectou, né? Então, já pulando para a minha apresentação, sou Delton Silva, né? Head de Marketing aqui na YouMold, recém-chegado ao time. E a gente veio de uma startup, né, de marketing digital, uma Martech, onde a gente trabalhava com marketing e vendas ali, começando no segmento fitness, né? E o meu sócio, né, o Jefferson, eu inscrevi ele escondido num evento de investidores. Lá ele se conectou com o João, que achou a nossa solução bem bacana, e a partir dali a gente começou um relacionamento até que virou aí o casamento, né? E aí, chegando aqui agora na YouMold, estou tentando virar tudo de ponta cabeça aí, trazer inovação. O João Já adora está virando, né? E aí, João, é o seguinte, cara, eu queria compartilhar com a galera, aproveitando esse gancho aí de inovação, de tecnologia, e você que gosta muito disso, é um cara que vai para cima. Para quem não conhece a YouMold, está caindo aqui de paraquedas, cara, o que é a YouMold? Define aí para gente. Pô, vamos lá. Assim, antes até, doutor, se você me permite, dando um passinho atrás, para contar como que a gente chegou na YouMold, né, cara? Como que a YouMold nasceu e o que ela é hoje. Em primeiro lugar, cara, eu como empreendedor, como empresário, como investidor, eu acho que todo mundo tem um pouco daquele sentimento de síndrome de vira-lata, que você nunca acha que você conhece o suficiente a ponto de transmitir um conhecimento, de compartilhar um aprendizado, porque a gente sempre tem a convicção limitante de que está todo mundo na mesma jornada, todo mundo sabe um pouco de tudo, enfim. Então, eu sempre tive um grande receio de expor e aparecer e trazer as nossas visões como pessoas e sempre muito mais como CNPJ. Então, nessa linha, a YouMold nasceu dentro de um contexto onde a gente acredita, primeiro, que o mercado de moda, falando de dados estatísticos, ele é um dos mercados que mais impacta nosso PIB. Ele é um dos 3 maiores empregadores na indústria de transformação. Então, é um mercado que ele tem uma importância muito grande. E não é todo mundo que trabalha no mercado de moda que tem essa consciência. E o que a gente se deparava antes da YouMold nascer? Muitos empresários que a gente conversava, que a gente interagia, a gente percebia um discurso muito preparado. Sempre foi assim, sempre vai ser, sempre funcionou. Enfim, tirando toda a desgraça que a pandemia trouxe, esquecendo por um segundo todo, né, não preciso nem dizer, ela acelerou eu diria, sei lá, em
o que levaria 10 anos acelerou em 1, em 2 no máximo. A percepção dos empresários, consequentemente das suas empresas, da importância de se inovar, de se mexer e sair do lugar que está. Questionar o status quo. Se reinventar, né? Literalmente. Reinventar. Exatamente. Nesse contexto, a YouMold nasceu. Então, quem é a YouMold hoje, pessoal? A YouMold é uma empresa de inovação 100% focada em moda. E a gente tem o objetivo de acelerar o processo de transformação digital das empresas, desde o planejamento da coleção até o sellout. E aí, nesse contexto, apesar de ser extremamente abrangente, a gente tem uma espinha dorsal que é muito importante a gente ter claro. Primeiro, a gente sabe tudo que a gente não faz. Não tudo, mas boa parte a gente já vem aprendendo. E o que é? E então assim, muita gente... Dá uns 2, 3 exemplos do que a gente não faz. Cara, assim, a gente, nessa jornada, pelo fato da gente ter por trás da empresa fundadores com múltiplos skills, a gente tem engenheiro, a gente tem ex-executivo de moda, a gente tem estilista, a gente tem growth hacker, especialistas em marketing, enfim. Muitas oportunidades surgem de desenvolver software sob medida para empresas. Não é esse o nosso business. Legal. O nosso business é trazer inovação por meio de conceitos validados e metodologias validadas em outros mercados por nós mesmos e já no mercado de moda. E para isso, de nada adianta você ter uma metodologia incrível se você não tiver ferramentas para dar suporte e garantir que todos os dados daquilo que você vai fazer serão medidos para a gente aprender e executar de novo. Então, a gente tem soluções, plataformas próprias, que vão desde o planejamento da coleção até o sellout da coleção. E é importante salientar, eu queria até colocar isso aqui de inovação, porque ela é uma palavra que nunca sai de moda, né? A gente sempre está buscando inovação e de momento em momento ela volta. Mas para você que está nos ouvindo aqui, a inovação, ela não precisa ser gigantesca. Então, um pequeno ajuste que você faz pode ser considerado já inovação, né, João? Principalmente quando é um mercado mais tradicional, mais fechadinho, né? Isso é muito importante frisar, Deltão, porque uma coisa que a gente vê, isso já melhorou bastante hoje, mas são os dois extremos. Ou inova nada, ou quer criar o próximo Facebook na semana seguinte. E a realidade é que, cara, obviamente que o Zuckerberg, quando criou o Facebook, ele tinha uma boa dimensão da capacidade e potencial que o Facebook tinha, mas ele não tinha a menor ideia que ia ser o que é hoje. Então, boa parte das inovações que se transformam em unicórnios, que mudam o mundo em grande escala, elas não começam desse tamanho, elas começam com uma pequena tese que é testada normalmente em pequena escala, com o menor custo possível, de forma zero escalável, para validar um conceito. Então, inovação nessa linha que você falou, e eu concordo 100%, Deltão, pode ser simplesmente melhorar uma tarefa que você faz no dia a dia de forma repetida e que você pode automatizar para não precisar fazer mais e passar a usar mais a cabeça do que o braço. Então, isso é muito importante frisar, né? E até criar um exemplo prático, você consegue imaginar dos últimos clientes que a gente tem atendido aí, um exemplo de uma inovação simples, mas que gerou grandes resultados, assim, algo trivial? Pô, com certeza. Cara, como a gente atua do planejamento ao sellout, a gente tem inovações pontuais para cada uma dessas grandes etapas. Então, eu vou seguindo uma linha do tempo, uma linha cronológica até de um desenvolvimento de coleção, lá atrás. Então, via de regra, as marcas hoje têm muita dificuldade, pensando lá, planejou a coleção, definiu o mix da coleção, vai começar a desenvolver essa coleção. Como é que funciona, dependendo do seu modelo de negócio, obviamente? Via de regra, você como time de produto recebe aquela demanda, aquele esqueleto da coleção e sai desenvolvendo. E fica lá 2, 3, 4, 5, 6 meses, até um ano, na caverna desenvolvendo para em um belo momento apresentar para o time de planejamento, os departamentos interessados, o resultado daquilo que foi planejado. E aí, como ficou todo esse tempo dentro da caverna, quando chega para apresentar e percebe que não deu match com aquilo que foi planejado, tem que sair correndo para resolver. Então, uma grande inovação que a gente trouxe é simplesmente dar visibilidade em tempo real do que está sendo executado comparativamente com o que foi planejado. Então, pode parecer simples, mas isso muda a vida e transforma o modelo de negócio, né? E isso através do nosso software, né? Exatamente. É a nossa solução chamada YouFlow,
que é o PLM. Então, dentre diversas melhorias de processo que ela traz, uma grande é a visibilidade em tempo real, com gestão à vista, para garantir que o que foi planejado está sendo executado e caso ocorra alguma mudança, que você tenha margem para manobra, que você consiga enxergar em tempo real e ajustar durante o processo para você virar uma simples chavinha na vida, mas que muda a história da empresa. Parar de ser reativo para ser proativo. Sensacional. Falando, óbvio, né? Falando ali de planejamento e execução, é bem legal a nossa visão, porque você tem uma visão muito mais macro, né? E eu costumo olhar muito para o micro ali, para o executivo, mais para a ponta final. Acho que é mais o meu track record aí de marketing e vendas, né? Então, eu estou mais para a ponta do sellout do que para o planejamento, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, já falando dos dois extremos, tá? Da inovação que a gente fez em uma marca, não sei se pode citar aqui, mas da questão de simplesmente mandar um oi para quem não está comprando. E simplesmente mexer o ponteiro absurdamente usando simplesmente o WhatsApp. Puta, isso é sensacional, cara, porque é até importante frisar, Deltão, eu vou dar um passinho atrás para contar para que essa solução existe, o que ela é e contar o case. Legal. Quando a gente criou o Mold, o primeiro produto que a gente criou foi o PLM. Qual foi o desafio que o PLM nasceu para resolver? Hoje, quase cerca de 20% do que é desenvolvido de uma coleção, dependendo do nível de eficiência de cada marca, a gente já viu case de 40%, de 15%, de 5%, mas pelo que a gente interage com grandes grupos e marcas médias, a média é 20%. É vendido com muita demarcação, ou seja, com preços inferiores àquilo que foi planejado, e inclusive inferiores ao que foi planejado já dentro de demarcação, ou até sobram. Então, muitas empresas morrem pela falta de estoque ou pelo excesso de estoque. Então, quando a gente criou o PLM, foi para resolver essa dor. E a gente criou todo um aparato embasado em metodologia de previsibilidade de venda para vender em escala o PLM. Então, a gente criou lá uma ferramenta que afere em tempo real qual é o lead score daquele potencial cliente. O que é o lead score? É dentro de conjunto de atributos, qual é o perfil daquele cliente. E, portanto, isso define a capacidade potencial que ele tem de compra, o tipo de tratamento que você vai dar a ele, se vai ser um tratamento com uma venda mais consultiva, se vai ser um tratamento com uma venda mais automatizada, que a gente chama de low touch. Então, a gente criou todo um aparato técnico integrado com o CRM e com um disparador automatizado, mas de forma humanizada, via WhatsApp. Então, nós criamos... Vamos devagar. Você falou de lead score, explicou o que é lead score, agora você falou de CRM, explica o que é CRM. Vamos falar com todo mundo. Vai nessa linguagem de startupeiro aí, vamos devagar. Cara, o CRM é uma sigla, né, de Customer Relation Management. Então, é uma ferramenta de gestão de relacionamento com clientes. Então, basicamente, ela serve para você, dentro de uma perspectiva de funil de vendas, entender quem são leads, ou seja, potenciais clientes que de alguma forma demonstraram interesse em consumir o seu produto ou serviço, até você conseguir qualificar esse lead para uma oportunidade de negócio, né, um lead qualificado, para o seu time de vendas fazer contato, o seu representante comercial visitar, até de fato apresentar seus produtos, suas soluções, ter um match ali de validação de preço, de tipo de produto, isso virar uma oportunidade de negócio para finalmente comprar. Então, o CRM serve basicamente para gerenciar esse ciclo de venda. E todas as etapas, né, de acordo com aquele lead score que eu expliquei anteriormente. Show. Então, quando... Falei, Deltão. Não, show. Na verdade, era só para você dar sequência. Então, quando a gente criou todo esse aparato técnico embasado por uma metodologia de vendas previsíveis, que a gente pode falar sobre isso numa outra oportunidade, a gente percebeu que ali tinha um produto. Quando chegou no meio do ano passado, a gente abordou duas marcas, apresentou o projeto e as duas marcas embarcaram imediatamente e a gente começou um processo de implementar o processo de inside sales dentro de marcas de moda. O que significa isso? Nós temos um modelo padrão de venda que é consagrado e que eu tenho um lugar de fala, que eu me considero um cara realizado por ter passado muitos anos fazendo isso, que é trabalhar como representante comercial.
Então, existe já há muitos anos no mercado de moda esse meio de venda, né, esse canal de venda, que é por meio de representante comercial. Então, quando a gente começou essa operação de inside sales, foi basicamente para criar mais um canal de vendas, que hoje poucas marcas de moda têm. As que têm, via de regra, chamam de venda pelo telefone, chamam de, enfim, saque, cada um dá um nome, mas no final do dia todo mundo está buscando pelo inside sales. Então, inside sales nada mais é do que você ter um time interno para qualificação e venda e de forma mais digital possível, com toda a interação por call, por WhatsApp, por telefone, enfim, tudo que for necessário, mas estando dentro da empresa. E para isso é imprescindível a gente resgatar algumas metodologias consagradas, por isso que eu falei das vendas previsíveis. Então, por que o mercado de startup se consagrou e a gente começou a ver unicórnio, venda escalável? É justamente pela previsibilidade que o Inside Sales traz. E o que é essa previsibilidade? À medida em que você começa o trabalho, você consegue enxergar quantos leads você precisa gerar, em quanto tempo para gerar uma venda. Então, você tem as taxas de conversão de cada etapa e, com isso, você consegue gerar a previsibilidade do que você vai vender em X tempo. Então, contexto dado, alguma coisa você complementaria, Deltão? Eu vou voltar nesse processo que eu anotei tudo aqui. Então, assim, você deu a cadeia inteira, depois a gente volta revisando, mas eu queria que você contasse o case do WhatsApp com a galera, para a gente poder voltar nisso aqui, que isso aqui é sensacional. Perfeito. Cara, esse case que a gente construiu, a gente, como está começando agora o podcast, então a gente está criando as regras. E uma regra que eu acho que, enfim, eu não sei também ao certo citar nomes de clientes, então, no primeiro momento, não vamos citar. Então, assim, é um grande grupo, onde a gente tinha uma grande base de clientes inativos, e existe uma frase que o Rony da Reserva fala nas redes sociais dele, que a gente segue bastante, que o modelo de contato mudou. Hoje você precisa fazer muito mais contatos com o seu cliente por diversos canais para conseguir vender. E é o volume de ações que determina a venda. Então, vamos para o case. Basicamente, base de clientes inativos, olhando para aquele critério de clusterizar, ou seja, quais são os critérios em conjunto que criam clusters, que criam grupos que se diferenciam entre si. Caixinhas. Então, vamos lá, eu tenho um cliente A. É um cliente que compra mais de tantos mil por coleção, que tem um capital social acima de tanto, que tem mais de um sócio, que tem um potencial de compra de tantos milhões. Isso é um cluster A, que vai ter um tratamento específico. Depois que a gente clusterizou, a gente simplesmente jogou isso para a nossa solução de disparo de WhatsApp em massa, que é muito importante frisar que, apesar de ser em massa, é personalizado, com vários dados variáveis de cada cliente, inclusive com áudio citando o nome do cliente. Ativamos essa base gerou resultados incríveis e hoje tem um modelo de negócio altamente escalável implementado nesse cliente que começou com um simples oi. Oi, sumido. É isso aí. E é isso que eu queria trazer para vocês, pessoal. Até o João foi bem mais a fundo aqui, a gente tem material demais, eu anoto tudo aqui, já vou fazer um resumo para vocês, mas é isso. Olha só como, saindo de inovação, a gente conta que parece que nossa, vai derrubar a empresa, vai virar de ponta cabeça, e não é. Olha só esses dois cases que ele trouxe. Um que é o seguinte, foi planejado a coleção, e simplesmente o acompanhamento em tempo real para ver se está executando o que foi planejado. Algo absolutamente simples, você poderia fazer num caderninho, todo dia ir lá e anotar, está sendo feito, enfim, e consegue fazer isso com o sistema. E a outra é altamente simples também. É simplesmente você pegar a sua base de clientes inativos hoje e falar, quem comprou de mim há 30 dias, quem comprou de mim há 60 dias, quanto que essa pessoa compra? Ela compra de X a X e mandar uma mensagem no WhatsApp. Óbvio, né? O João falou que é um grande grupo aqui, então a gente mandou isso em lote, né? Em massa, usando uma ferramenta para isso. Mas você poderia mandar um a um para a sua base. Então, experimenta fazer isso aí hoje. Pega 10 clientes que não compram de você há 30, 60, 90 dias e manda um oi. Fala que tem coisa nova, entre em contato com essa pessoa que você vai ver se não vai sair vendas por aí.
E era mais ou menos esse primeiro resumo que eu queria trazer para vocês. Então, mostrar o que é a YouMold, quais são as soluções, onde a gente atua. Então, eu queria que o João, você fizesse aí um resumo para a galera do seguinte: somos uma empresa de inovação, ponto. Então, nós vamos ajudar essas empresas, essas marcas, os lojistas, enfim, queria que você falasse um pouquinho também de quem a gente atende, com essa inovação em diferentes momentos, em diferentes etapas, né? Então, você montou um baita time aí, um timaço, para atuar em várias frentes. Então, se você fosse colocar numa jornada, tá? Estou aqui no planejamento da coleção. Quais são os bullets, né? Os pontinhos onde a gente atua? Planejamento, execução, venda, enfim. Como que seria essa jornada? Legal, Doutão. Cara, esse ponto que você trouxe da inovação é bem legal, né? Só fazendo um comentário, porque no final do dia é só entrar em campo, cara. Pode parecer simples, pode parecer mais um caga-regra falando coisas óbvias, mas a realidade é que é sempre um arroz e feijão bem feito que vence. E a inovação disruptiva, que é aquela que de fato te coloca num patamar de quebrar comparações, ela vai acontecer de forma espontânea e, enfim, não é algo previsível. Agora, entrar em campo fazendo o óbvio é altamente previsível e só depende de você. Simples assim. A gente aqui no podcast para provar isso, né? Porra, exatamente, cara. Morria de medo de fazer isso e, porra, desde que a gente teve semana passada, essa semana, não me lembro, vamos fazer, vamos. Gravou, marcou e acabou. Sem contar as novidades que estão para chegar, né, Deltão? Esse primeiro está sendo feito dessa forma, do segundo em diante vem muita novidade por aí que a gente vai contando aos pouquinhos. Então, assim, linha do tempo, Deltão. Como funciona a estrutura do ecossistema de moda? Então, as marcas, via de regra, são as grandes protagonistas, são elas que ditam o ritmo de todos os demais participantes do ecossistema. Então, existem marcas que desenvolvem sua própria coleção, produzem sua própria coleção, existem marcas que desenvolvem a coleção e produzem com terceiros, que via de regra chamam de confecções white label, existem marcas que cortam internamente, costuram fora, enfim, tem vários modelos de negócio. Então, eu vou falar de forma bem genérica, tá? Para a gente não se apegar a detalhes. Então, via de regra, como é que funciona? Existe um processo onde o time de planejamento, dependendo do tamanho da empresa, pode ser o time de planejamento, pode ser o próprio dono, faz o planejamento numérico, então basicamente olhando para dados históricos, olhando por categoria, por loja, por canal de venda, por SKU, por cor, por atributo de produto. Então, cada empresa tem um nível de profundidade que se faz o planejamento. Uma vez que esse planejamento é feito, em paralelo, você tem um time de produto estudando conceito, estudando tendência, estudando tendências macro, confirmações de tendência fora do Brasil, que é via de regra, né, dependendo, está uma estação à frente. Então, esses dois trabalhos são feitos em paralelo. E há uma congruência no final, onde esses dois departamentos se encontram para estabelecer, diante dos números e do que há de tendência, o que vai ser desenvolvido para bater aquelas metas que foram estabelecidas. Então, cria-se orçamentos, as OTBs, para cada área, para cada produto, para cada categoria e por aí vai. Então, primeira solução que a YouMold tem é o PLM, que recebe esse mix de produto, explode em missões para o time de estilo, que por sua vez, mais uma vez, dependendo do modelo de negócio, vai estabelecer um briefing, que esse briefing contém, por exemplo, o tecido que vai ser usado, em qual modelagem, qual base, qual cor, qual estampa, qual bojo, se for sutiã, qual, enfim. Esse briefing é enviado hoje via Excel ou via e-mail para os fornecedores white label, que vão fazer as pilotos, orçar e devolver para o time de estilo. Então, por que hoje não consegue tangibilizar? Porque é tudo offline, via de regra. Via de regra, uma marca de moda só tem registro da produção para frente. Peça lacrou, está aprovada, vai produzir. Então, hoje, há um grande hiato entre o planejamento e a produção. É isso que o PLM nasce para resolver. Então, o PLM ele vem como um grande protagonista para estabelecer conexão e centralizar não só a comunicação, como todos os dados da coleção num único lugar, a comunicação do estilo com as confecções white label, de forma que a governança garanta que esses dados são de propriedade da empresa, ou seja, se a estilista sair amanhã, se trocar de fornecedor, os dados são proprietários, não está numa planilha offline, enfim. E aí vem uma segunda dor.
Quando o fornecedor faz a piloto e devolve para o estilo, é a peça física, literalmente. Esse estilista vai lá, vai tirar as medidas, vai fazer a prova de roupa junto com a modelista, vai fazer as anotações no caderninho, vai ter que sentar no e-mail e mandar um e-mail para cada fornecedor pedindo as devidas correções, que infelizmente acontecem muito. Então, via U-Mode, tudo isso é feito de forma digital, tanto as validações quanto os feedbacks. Então, assim, a gente está falando de inovação altamente simples, que simplesmente digitaliza, sem reinventar a roda, o que já acontece. Perfeito. E hoje, Deltão, por mais absurdo que pareça, são raras as marcas que sabem ou que conseguem tangibilizar o número de pilotos que foram feitas, o quanto se investiu de dinheiro ali, porque no final do dia, tudo isso vira custo para a própria marca que vai pagar o fornecedor e ele vai colocar esse custo na produção, via de regra, senão ele não dura muito tempo. Então, assim, até aqui, o PLM, ele... Pode falar, à vontade. E pegando esse pedacinho, essa inovação de algo que já acontece, trazendo para o digital, você consegue mensurar aproximadamente o quanto isso significa de ganho? Exemplo, quantos por cento eu lucro mais simplesmente por produzir mais rápido, executar mais rápido, enfim. Isso, Deltão, é ciclo de vida do produto, né? Então, o PLM, Product Lifecycle Management, ele tem a função de gerir o ciclo de vida de produto e o principal objetivo do PLM é encurtar o time to market, ou seja, do dia que começou a desenvolver para o dia que entregou para vender, que foi para o mercado, você diminui esse time to market. Significa que você vai vender antes, significa que você consegue fazer mais novidades em menor tempo, você consegue fazer os MVPs, né, os testes, de forma mais rápida, você consegue validar mais o mercado antes de lançar. Então, assim, primeira dor que o mercado de moda brasileiro tem, são poucas as marcas que hoje conseguem mensurar o time to market. Então, o primeiro desafio que a gente tem quando a gente entra numa empresa é criar os primeiros indicadores. Só depois que a gente tem os indicadores que a gente consegue dizer quanto melhora. Então, a gente tem cases de clientes que costumavam desenvolver uma coleção em 125 dias, na primeira coleção com a U-Mode baixaram para 90, pelo simples fato de terem muito mais clareza. Então, diminuiu 31 dias, ou seja, 31 dias antes o produto já poderia estar na loja vendendo e significa que 31 dias antes o produto poderia gerar caixa para a empresa. Ou, vamos colocar, se a gente faz pequenas apostas e a gente coloca no mercado mais rápido, a gente consegue medir, tanto no B2B quanto no B2C, se faz sentido ter uma profundidade maior na produção daquilo. Então, são vários benefícios que ele traz. Em caixa, em diminuição de desperdício de desenvolvimento. Então, vou dar outro exemplo prático. Assim como a gente falou no funil de vendas, o desafio que a U-Mode tem buscado é fazer o funil de produto. O que significa isso? Você que está ouvindo, tem uma marca. Você já parou para pensar quantos desenvolvimentos de produto, quantos produtos você desenvolve por coleção? Desses que você desenvolve, quantos por cento viram piloto? E dessas pilotos, quantos por cento você refaz? Quantos por cento você avança para a etapa de lacre? E depois que lacrou, quantos por cento produziu? E do que produziu, quantos por cento vendeu um mínimo de 80% do que produziu? Isso é um funil. E isso traz uma clareza, inclusive, de medir ROI de cada estilista. Porque no final do dia, a coleção foi feita, a gente está falando de negócios, então a empresa precisa vender. Óbvio que ela tem que ter ali um pedaço da coleção para posicionar, uma questão de branding e tudo mais, mas no final do dia ela precisa vender. Então, é uma forma que a gente tem de tangibilizar isso tudo. Perfeito, perfeito. Isso é sensacional. E aí, já para a gente se encaminhando, que tem muito assunto, a gente tem muita coisa para falar aqui, então a gente não pode falar tudo num episódio só, vamos fracionando isso para a galera. Resolvemos essa parte de inovação e depois reduzimos o tempo, fomos para o mercado. Como outro tipo de inovação, falando ali já mais para a área de vendas, né? Que a U-Mode tem trabalho e que a gente vai ver muito aqui no podcast também, cara. Cara, um ponto que é só, Deltão, desculpa, só dar um passinho atrás de novo, falando de PLM, uma dor muito grande também que o mercado de moda tem é que, além da rotina insana que o time de produto tem, a responsabilidade de fazerem coleções que gerem best-sellers, ou seja, produtos que vendam acima ali da expectativa e que gerem
os resultados esperados ali de margem ou de volume, enfim, ele tem que prestar contas para outros departamentos o tempo inteiro que dependem dele. Então, se uma coleção atrasa, o marketing atrasa, compras atrasa para comprar matéria-prima e definir profundidade. Enfim, é uma série de sequências de uma bola de neve que pode acontecer e que a gente ajuda a resolver. Então, além de comparar com planejamento, presta contas para outros departamentos e gera atividades. E aí a gente já vai fazer o gancho para vendas. Então, quantos produtos que já foram apostados, que já foram lacrados, que simplesmente poderiam aparecer num catálogo de showroom para que os clientes consigam enxergar, os clientes B2B, então vamos fracionar que a marca vende no atacado e vende no varejo, e ela vai lançar primeiro uma coleção no atacado. Por que não já ter a participação do cliente e ou da diretoria votando e opinando sobre cada produto dentro de um catálogo que foi criado em cima de um critério estabelecido no desenvolvimento, para acelerar o processo de vendas, porque vai chegar o showroom e a gente consegue fazer as apostas de forma... Quer dizer que vai eliminar os desperdícios, erros e demarcações? Não, o game aqui é diminuir o desperdício. Eliminar. Se existe uma fórmula mágica, a gente não descobriu ainda. Estamos no caminho. Então, estamos buscando. Então, falando de vendas, sempre, não importa o que, não importa qual tipo de negócio e modelo você trabalha, sempre será sobre pessoas se relacionando com pessoas. E no final do dia, qual que é o grande diferencial? Vamos trazer referências de outros mercados, Deltão. Netflix, Spotify. Quantas vezes você abriu seu Netflix e, de repente, tinha uma sugestão de filme que tinha tudo a ver com você? Eu acho que todo mundo aqui sabe que isso não é mágica, né, cara? Não. Né? Então, é basicamente o que tem por trás ali. É um algoritmo super simples. Se o Delton, que é um cara que está acostumado... Você tem filho, né, Delton? Então, aliás, o Delton já é até vovô. Vovô, exatamente. Vou antes dos 40. Então, se você tem o hábito... Eu, por exemplo, tenho 2 filhos, então vocês imaginam que não aparece sugestão de galinha pintadinha, de bita e etc. E aí eu abro lá o perfil deles, tem sugestões correlacionadas. Eu abro o meu, tem sugestões correlacionadas com as séries que eu assisto. Então, são algoritmos cruzando atributos de filmes e séries que a gente assiste para sugerir outras que tem em estoque e que são similares. Então, paralelo feito, vamos trazer isso para a nossa realidade de moda. Você já parou para pensar que se você analisar CNPJ por CNPJ, falando de venda de atacado, que compra de você historicamente, se você entrar no detalhe dos atributos de produtos que eles costumam comprar e olhando para o que você tem em estoque ou que vai lançar da coleção, a gente consegue pensar em ter catálogos personalizados para cada CNPJ? É simples, mas é complexo. E essa dor é uma das dores que a gente está resolvendo. Então, nosso grande desafio com a URocket é ajudar marcas a venderem o produto certo para o cliente certo na hora certa. É para onde estamos indo. Onde estamos hoje? Basicamente, uma solução que integra esses dados olhando para atributos de produtos históricos, comparando com a coleção que vai ser lançada ou com o estoque que está parado e gerando catálogos personalizados para cada lojista. E colocando isso em massa em disparos de WhatsApp automatizados, mas altamente personalizados, inclusive com áudio com o nome do cliente. Integrado com CRM. Então, resumindo, tá? Eu comprei uma calça, historicamente eu compro muita calça, com certos atributos, de certa forma, você consegue minimamente hoje já falar para mim, olha, o Delton está propenso a comprar isso. Vamos mandar uma mensagem personalizada para ele, com um catálogo personalizado para ele, certo? Exatamente, desde que, pelo seu histórico de compra, você compre de 30 em 30 dias e está no 20º dia, está chegando o 30º, que é o momento que você compra. Por isso, produto certo, ou seja, atributos na hora certa, ou seja, frequência. Legal. E para o cliente certo. E no momento certo. Exato. Que na correria do dia a dia a gente está muito preocupado em buscar cliente novo e acaba esquecendo daquele que compra recorrente, né? Exatamente, exatamente. E aí vem um ponto importante, né, Deltão? Um gancho que, vamos lá, falamos lá atrás, grande dor do mercado de moda, sobra de estoque. Do que adianta a gente conseguir criar uma estratégia incrível
para ajudar a marca a vender para a loja, se esse produto ficar parado na loja. Aí nós vamos criar outro problema, a gente só transferiu de lugar. E aí qual que é a dificuldade que a loja tem? Se a marca está aprendendo a lidar com o digital, imagina a loja que detém menos recurso, menos equipe, é um pequeno negócio, via de regra, né? Obviamente que existem redes grandes, mas via de regra é um negócio menor. Como ajudar essas lojas a venderem em massa? E aí, para isso, primeiro a gente criou alguns experimentos, onde existia uma taxa de recompra de, no máximo, 15% num período de 45 dias. Implementada a nossa terceira solução, que se chama YouSocial, a gente conseguiu levar para 59% de taxa de recompra. Então, significa que, se você municia a loja de armas para ajudá-los a vender, você está criando um cliente muito mais ninja digitalmente que vai comprar de você mais rápido. Perfeito. É basicamente isso, é simples, né, Delton? E assim, chega a ser óbvio, né? Por isso que eu falei para vocês, galera, da questão da inovação. Às vezes a inovação está em algo óbvio, mas o óbvio também precisa ser dito, né? Tem um livro assim que eu tô doido para ler, tem esse título, O Óbvio Precisa Ser Dito. Então, simplesmente eu ajudar o lojista a vender mais, ele vende mais rápido e vai comprar mais rápido de mim, porque eu estou ajudando ele a vender mais. Basicamente é isso, né? Exatamente. E um ponto importante, né, Delton? O game mudou, cara. O consumidor está muito mais exigente. O consumidor na PJ e na PF. Então, não basta mais você vender roupa. Você não vende... Olha o meu Google puxando assunto aqui. Não basta mais você vender só roupa. Então, exemplo prático. Se você vende roupa fitness, é simples. Para uma pessoa usar uma roupa fitness, uma legging, um top, primeiro ela precisa praticar alguma atividade física ou se sentir bem em vestir aquela roupa. Então, no final do dia, a gente não vende mais roupa, a gente vende lifestyle, a gente vende experiência. Então, no momento onde a gente entende quem é a nossa persona, a dor que ela tem, o momento que ela compra, como a gente ajuda ela, não é simplesmente vender roupa. É, de fato, agregar para o lifestyle dela. Então, eu acho que isso é um ponto bem importante, né, Delton? E aí, só para ancorar a questão ali da ferramenta que ajuda o lojista, ela se chama YouSocial. Então, o que a YouSocial faz? A marca pode, através da YouSocial, disponibilizar todos os templates, ou seja, as artes padrão que ela espera que as marcas usem nas redes sociais, para disparo de WhatsApp. E uma vez que o cliente comprou os produtos da marca, a gente une o produto que ele comprou, a arte que a marca definiu e já cria automaticamente as artes para ele postar nas redes sociais dele e fazer o disparo em massa para os clientes finais dele, os clientes B2C. Então, mais uma vez, óbvio, quando a gente diz que é simples, não significa que é fácil, é complexo, mas é entrar em campo. Começar a dar o primeiro passinho, né? Ninguém começa correndo a maratona correndo 42, né? Você que o diga, né, Delton? Você é maluco. Você esqueceu de citar isso no começo, né? Que além de tudo, você é vovô e maratonista. Maratonista. Baita experiência. E, galera, mais uma vez, tá? Inclusive, assim, falei baita experiência, que agora eu anotei e grifei aqui a palavra experiência. Então, o João falou que a gente, no final das contas, você para o seu cliente e o seu cliente para o cliente dele vende uma experiência. Então, é bem isso que a gente quer trazer para vocês. Então, hoje a gente falou muito sobre a YouMold, por que a gente veio, por que a gente existe, o que a gente quer proporcionar para vocês. Eu acho que essa palavra resume bem, é uma experiência. Então, vocês vão ver e esperem muito disso, tá? Da gente falar de um determinado problema, trazer soluções, fazer você pensar e trazer também o que a gente já fez. Que eu gosto disso, de ter essa afinidade com o João, que ele é muito skin in the game também. Então, tudo que ele falar para você, ele sempre vai ter um case, sempre vai ter um experimento, algo que ele fez, porque ele não traz aqui, não caga a regra para ninguém, né? Então, é muito importante deixar isso frisado para a galera também, né, João? Isso é muito importante, Delton, porque é um dos nossos receios, né, cara? A gente, quando falava lá atrás, ainda quando não estávamos juntos, de, porra, fazer esse movimento que a gente começou agora, o medo era ser mais um caga-regra que leu meia dúzia de livros e se sente apto a dizer o que o outro tem que fazer ou deixar de fazer. Não temos nenhum intuito de ser esses caras, mas de compartilhar o que a gente tem de experiência
com o intuito de ajudar a mudar a vida das pessoas da moda, desde o empresário, enfim, todos nós temos o que agregar, ensinar e aprender. E quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende, né, Delton? Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui no nosso primeiro episódio. Vou pedir para o João dar as considerações finais dele aí. E o que eu tenho para dizer para vocês é, esperem mais disso, tá? Então a gente está pegando forma, esse é apenas o primeiro, a gente está pegando o jeitinho ainda, o formato, então tem muita novidade, que a gente está planejando bastante coisa aqui, mas eu quero trazer isso, tá? É a experiência, então se for resumir esse episódio em uma palavra, seria experiência, que é o que a gente quer trazer para vocês, de não só pensar, mas também o como executar. Seja com a Umode, se você tiver no momento de ter os softwares, as soluções da Umode, vem para o time. Se não tiver também, não tem problema, continua acompanhando, que você vai conseguir. A gente sempre vai te trazer um insight, alguma ferramenta, alguma dica que você já consiga ir inovando aí dentro da sua marca. João, meu brother, traz aí suas considerações finais para a galera, para a gente encerrar o nosso episódio de estreia, nosso piloto. Cara, primeiro dizer, Deltão, que, puta, cara, isso aqui pode parecer besteira, um negócio pequenininho, mas é um primeiro passo para um grande sonho que eu tenho na vida e que a gente tem como sócios e que a gente tem como negócio, que é transformar o mercado de moda. E o conjunto de ações, quer seja por podcast, quer seja pelo dia a dia, é basicamente o que vai levar para o resultado, é entrar em campo, é fazer acontecer, é dar a cara, é ter coragem. Então, para nós é um grande passo isso, é bem assim, a gente está bem feliz. Um ponto bem importante que você frisou é que a gente está planejando muito, mas a gente está muito mais executando do que planejando, porque é a execução que traz insumo para planejar. Óbvio que ninguém vai sair dando, né, cego em tiroteio, mas planeja o suficiente e entra em campo com força, faz acontecer. Quem quer ter resultado diferente precisa se expor, precisa fazer diferente do que 90% das pessoas fazem. Então, a consideração final é, basicamente, compartilhem, obviamente, as principais dúvidas, as principais ajudas que vocês esperam. Porque um ponto muito importante, a gente vai trazer muita gente fora da caixa aqui. Nós vamos trazer alguns dos inovadores que estão mudando a história do nosso mercado, a história do nosso país, quer seja no seu bairro, na sua cidade, no seu país, enfim. Nós vamos trazer muitas pessoas fora da caixa que estão mudando o mundo com ação, com atitude. Então, esperem muita coisa legal que está por vir. E agradecer, Deltão, agora eu falei para você em off, vou falar online. Você é o grande responsável aí por esse movimento e você já está cravando uma bandeira na nossa história, cara. Obrigado. Sensacional. Na verdade, eu vim aí só para bagunçar vocês. Na verdade, é aquela brincadeira, né? De vamos nos divertir com os mesmos brinquedos, mas de maneira diferente. Sensacional. Exatamente. Puta honra. Brigadão, João. Tamo junto. Galera, curte aí, deixa seu comentário. Não sei por onde você está ouvindo isso daqui, mas, se inscreve, segue a gente aí, que a promessa é dívida. A gente vai trazer muita coisa boa para vocês. Abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Pra cima.